E aí galera do YouTube, pessoal, eu sou Maurício, mensageiro da fé. Pois bem, eu vos anuncio o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vos anuncio o caminho da vida. O caminho da vida é o Senhor Jesus Cristo. Quando obedecemos a sua palavra, quando obedecemos a instrução que nos é dada por intermédio do Senhor Jesus, entramos na vereda da vida. É mais ou menos aquela pessoa que sofre a injustiça, né? O justo, ele sofre o dano da justiça nesse século de hoje em dia. Hoje em dia você ser de Cristo é você negar a si mesmo, negar o orgulho, negar a vingança. É como se diz, antes de Cristo era dente por dente e olho por olho. Depois de Cristo, a graça, o amor superabundou sobre a injustiça. Então, se eu estou em Cristo, eu sofro o dano da injustiça, mas não torno injustiça com injustiça. Eu torno a injustiça, ainda que eu sofra a injustiça, eu vou tornar com a justiça, para que eu não venha descer às partes mais baixas da injustiça, tendo conhecimento do Evangelho. Então, o Evangelho que nos conduz para a vida, o Evangelho do Senhor Jesus, uma vez que entra no seu coração, lhe dá o entender e o compreender que você torna-se uma pessoa diferente e sofre o dano por amor de Cristo, e para que você tenha a perfeição e tenha a plenitude de Deus, é necessário que você sofra o dano da injustiça e não torne mal por mal, nem injúria por injúria, nem, como se diz numa linguagem de hoje, não se dê, a devassidão do mal que lhe fizeram. Então a instrução para que lhe vá bem o caminho, ou seja, aqueles que se tornam família do Senhor Jesus, é aquele que obedece ao Senhor Jesus. Jesus, ele sofreu a injustiça por mim e por você e por muitas pessoas. Na verdade, todo aquele que crê é devedor de Cristo, porque somos salvos por intermédio do Senhor Jesus e não somos cobrados nem pagamos pela nossa salvação. Temos a graça, recebemos a graça. É por intermédio da fé no Senhor Jesus Cristo que eu sou salvo, pela graça de Deus que veio sobre a sua criação, sobre o ser humano. Então, a graça de Deus sobre mim é favor imerecido. Eu não mereci Cristo. Eu não fiz nada para merecer Cristo. A minha salvação está em Cristo, a sua salvação está no Senhor Jesus. Então temos o favor imerecido. Imerecido, o favor é de Deus para com o ser humano. E o favor de Deus para com o ser humano é porque Deus muito nos amou e nos conduz num caminho. Qual o caminho que o Senhor nos conduz? O caminho para entrarmos no reino de Deus, o caminho para a vida eterna, que é Cristo Jesus. Eu tenho que me tornar família do Senhor Jesus Cristo para ser participante da glória de Deus. Da glória de Deus, eu tenho que me tornar família do Senhor Jesus Cristo para ser participante do reino de Deus, do reino dos céus. Como que eu me torno família do Senhor Jesus Cristo? É o que vamos ver agora na Bíblia. A instrução é que você leia, mas não leia a Bíblia inteira, senão você vai ficar confuso. É muita informação
Para você basta ler o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nesses evangelhos você vai conhecer a vontade de Deus para com o ser humano, a maneira que devemos andar. Temos que ser imitadores de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo. A instrução está nos evangelhos do Senhor Jesus. A instrução que nos conduz para entrar na vida é a instrução que veio do céu. Nos foi revelado o caminho por intermédio do Cristo. Então eu tenho que crer, eu creio em Cristo, eu entro no céu, eu sou participante da glória de Cristo. Eu me torno família do Senhor Jesus. Eu creio em Cristo. Não é eu pronunciar para você aqui. Eu creio em Cristo significa obedecer a Cristo. Você crê no seu pai, crê na sua mãe. Você crê na sua conta bancária. Você crê, né, na sua conta bancária? Então você vai lá, deposita suas finanças e você, de certa maneira, tem que seguir as regras do banco. Você não pode ter 1 milhão no banco e amanhã você fazer um saque de 500 mil reais. Você tem que seguir as regras. Quais são as regras? Você faz o pedido, eles pedem um tempo, horas ou dias, um dia, 24 horas, não sei, mas é necessário que o banco saiba antes que você vai precisar efetuar um saque de alto valor. Então você, de certa maneira, é guiado dentre a sociedade de uma maneira natural. Se você é um empresário, você é guiado, você tem que cumprir com as leis. Então, com o Senhor Jesus, você, para entrar no reino de Deus, é por intermédio de obediência. Mas aí você tem o direito de tomar suas decisões. Eu vos anuncio o reino de Deus, eu vos anuncio Cristo, porque eu sei que o poder de Deus é na minha vida e as virtudes de Deus está em mim. Então a minha missão é ser discípulo do Senhor Jesus. Eu sou discípulo do Senhor Jesus, mensageiro da fé. Vos anuncio, vos mostro o caminho da vida que é o Senhor Jesus Cristo. A decisão de você obedecer o Evangelho vai produzir em você a obediência ao Evangelho. As riquezas do reino de Deus há de se manifestar em vós. Vós tem crescimento em entendimento e compreensão a respeito da vida, a respeito do reino de Deus, ao ponto de as coisas aqui de baixo já não têm o mesmo valor. Hoje eu falo de 1 milhão de reais como se fosse 100 reais. Hoje eu falo de 20, 30 milhões de reais como se fosse 1.000 reais. Então as coisas, as riquezas que se produzir-se-á neste mundo, quando você tem o conhecimento de Deus, o conhecimento do reino de Deus, o conhecimento da vida eterna, as coisas aqui de baixo já perdem seus valores. São coisas, passam a ser coisas simples, aquilo que você mais deseja no seu coração, você vai ver que é ilusão, tudo é ilusão. Você pode ver, Salomão foi um dos homens mais ricos que houve na face da terra. Mas ele soube que tudo é ilusão porque ele teve de tudo, e tudo é passageiro, tudo passa. Tudo é desejo, tudo é pensamento. O único que permanece é Cristo. O único que permanece e o único caminho para entrar na vida, para entrar no reino de Deus, é Jesus Cristo. Então não há outro caminho.
O caminho é obedecer a Cristo. Eu sei que o meu coração tem que estar primeiro no reino de Deus. O Senhor Jesus tem que ser prioridade em minha vida, para que eu tenha a vida eterna em Cristo, e em Cristo reinaremos de eternidade a eternidade. Não sei você, mas eu vou reinar de eternidade a eternidade com Cristo. Com Cristo a gente sabe que aqui na terra, a partir do momento que vivemos conforme os evangelhos, nos é dado a entender que somos nos dado a entender que vai além da nossa consciência natural, da nossa capacidade natural. A nossa mente se abre e a gente já enxerga o universo como uma bolinha de futebol. Como uma bolinha de futebol, aquilo que um dia para você foi algo imensurável, né? Foi algo extraordinário. Você torna, os evangelhos lhe dá crescimento no entendimento, crescimento espiritual. Então precisamos nos tornar família de Jesus. Quem que é família de Jesus? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46. A família de Jesus, o texto. O título do texto, a família de Jesus. O versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse: ao que lhe falará? Quem é minha mãe? O Senhor Jesus perguntou: e quem são meus irmãos? O Senhor Jesus tornou a perguntar. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e a uma multidão. Aí chegou sua mãe, ela não teve o direto acesso direto ao Senhor Jesus, porque havia uma multidão, o povo se ajuntava para ouvir ao Senhor Jesus Cristo, outros para receber milagres, né? Outros para ouvir suas palavras, seus ensinamentos. E a mãe dele chegando com seus irmãos, foram se achegando, né? E quando alguém percebeu, foi falar com ele, né? Olha, Jesus, tua mãe está ali, ó. Teus irmãos querem falar contigo. O que Jesus falou? O que o Filho de Deus falou? O que Deus falou quando falaram que a mãe dele lhe queria falar? Olha só a maneira que o Senhor Jesus trata você, trata com você, trata comigo. Ele é bem claro, isso aqui é simplicidade. O Evangelho do Senhor Jesus é simples, é muito simples, para que não tenha nó, para que não tenha dúvida. O que vem com dúvida é para lhe enganar. Então o Senhor Jesus, ouvindo que a mãe dele lhe queria falar, Jesus aponta para os seus discípulos. Por que ele apontou para os seus discípulos? Porque os discípulos de Jesus eram aquelas pessoas que obedeciam a ele, que seguia a instrução que ele passava. Então ele disse, ó: eis aqui minha família.
Eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque qualquer pessoa na face da terra, seja judeu, seja gentil, seja estrangeiro, seja dos confins da terra, qualquer pessoa que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe, o Senhor Jesus falou. Então eu me tornei família do Senhor Jesus, filho de Deus, herdeiro do reino dos céus, quando eu obedeço o Senhor Jesus. Obedeci, entrei no reino de Deus. É simples, simples como os passarinhos do céu. Simples, simples. Porventura você tem ido às florestas para alimentar os passarinhos do céu? O Senhor tem cuidado de todos e de todos. Então é simples, simples. Como que eu me torno família de Jesus? Como é que eu me torno herdeiro do reino de Deus, da glória de Deus? Quando eu faço a vontade de meu Pai, o Senhor Jesus falou. E eu posso falar também que Deus é meu Pai, porque eu estou em Cristo, em obediência aos evangelhos do Senhor. Por mais pequenos, um sopro nos derruba, um sopro acaba conosco, um vento. Somos frágeis, esse nosso corpo é frágil. Mas uma vez que obedecemos o Evangelho do Senhor Jesus, somos moldados pelo Espírito de Deus. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão e irmã e mãe, o Senhor Jesus falou. Todo aquele que obedece os Evangelhos, esse se torna família de Deus. As pessoas hoje têm méritos, né? Coloca sobrenome de familiares em empresas e assim vai, né? De geração em geração. E até cultuado, né? Muitas vezes o nome daquela empresa, né? Por conta da geração, né? De antiguidades, de passados anteriores, né? E até o dia de hoje existe. Mas é tudo passageiro, tudo passa, as riquezas passam, é tudo ilusão as coisas deste mundo. A única coisa que vos faz permanecer para sempre é a obediência. Você permanece para sempre quando você obedece o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, pois bem, vos é anunciado os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Eu te imploro em nome do Senhor Jesus, obedeça os evangelhos do Senhor Jesus, para que você enriqueça, e enriquecendo em conhecimento, vós entreis no reino de Deus. Eu te imploro, obedeça os evangelhos para que te vá bem, para que vós sejais participante da glória e do poder de Deus, das virtudes de Deus. Você já passa a ser aqui na terra. A partir do momento que você entra, é uma decisão sua entrar no reino de Deus. E Deus ainda usa aqueles que possam interpretar os evangelhos para vós. É lançado sobre vós
vós é convocados a entrar no reino de Deus, vos é aberta os portais dos céus. Aquele que quer, entra. O que não quer, o Senhor Deus não pode fazer nada àqueles que não querem. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.